Lucas 5, 33 ao 35 diz: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Amém? Pai querido, fala conosco também, através da tua poderosa palavra, que não seja a minha pessoa, mas que seja o teu Espírito Santo, para a tua glória, oramos. Amém e amém. Podeis assentar. Gostaria de pedir total atenção aqui à palavra de Deus, que palavra tremenda. E nós vamos agora reverenciá-la, levantando as duas mãos acima da cabeça, e para esta palavra nós vamos aplaudir o Senhor, porque a palavra é o Senhor. Prezados irmãos que estão aqui, estamos reunidos em uma manhã de jejum, e nós vamos falar de um tema que muitas pessoas ouvem e não praticam: o jejum. O jejum é tão bíblico que fazia parte da rotina do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo. Mas o que é o jejum? Muitas pessoas até hoje, que têm 5, 10, 15, 20 anos, não sabem o que é o jejum. O jejum é um voto de abstência de alimentos por certo período de tempo, com a finalidade de se consagrar. É você deixar de se alimentar, se abster de certos alimentos ou totais alimentos por um período de tempo. Durante o jejum, irmãos, a pessoa, ela demonstra que o seu propósito é mais importante do que o próprio alimento que o sustenta. Você está dizendo para Deus assim, ó: Senhor, eu preciso de alimento sólido para sobreviver, mas eu quero me abster porque eu tenho o meu entendimento. Se você não sabe, passa a saber. O ser humano é um ser tricótomo, constituído de corpo, alma e espírito. A Bíblia chega a dizer que aqueles que se convertem a Jesus, uma certa feita, eles passam a se abster de uma vida pecaminosa e vivem uma vida para Deus, e eles passam a ser casa de Deus. Como o ser humano é um ser tricótomo, corpo precisa de alimento sólido, alma e espírito. A Bíblia diz em Eclesiastes que a alma somos nós que estamos aqui. Eu sou uma alma revestida em carne, e essa alma que vai estar diante de Deus, que vai prestar conta diante de Deus, e o espírito que está aqui vivente foi dado por Deus. Ser humano é tricótomo, constituído por corpo, alma e espírito. Então precisamos de alimento sólido, e temos que ter o conhecimento da Bíblia que precisamos de alimento espiritual. O jejum é o momento que você se abstém de todo o alimento que traz vital importância para o teu corpo. Alguns líderes, alguns pastores, inclusive eu, tenho dito que o homem que nunca jejua está tão diante do céu quanto aquele que nunca ora. Uma pessoa que não jejua está distante do céu, como alguém que nunca ora. Porque orar é dialogar, falar, conversar com Deus.
Mas qual a importância disso, pastor? A importância é que, ao mortificar a carne, negando-lhe os seus prazeres e sustento, o espírito é fortalecido. A Bíblia fala em Marcos capítulo 14, versículo 38, a carne é fraca, mas o espírito é fortalecido com oração e jejum. E o próprio Senhor disse em Marcos 8,34: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então siga-me. Seguir a Jesus requer abstência, abnegação. Mas pastor, espera um pouquinho, eu preciso aprender como é esta história, como eu faço o jejum. Me ensina, me orienta. Claro, você está diante da palavra. Você vai sair daqui hoje atento para esta ação espiritual. Aí vem a pergunta: por que jejuar? Quando Jesus falou em Mateus capítulo 17, 21, que esta casta de demônio, existem castas de demônios que não saem com outra coisa sequer, a não ser com jejum e pela oração. Se você não jejuar e orar, existem castas de demônios na tua vida, da sua família, da tua casa, que não irão sair. Talvez existem cristãos, eu repito, estão tomando medicamentos, mas são castas de demônios que ele, por não orar e por não jejuar, não identificou. Quando você ora e jejua, você fica vulnerável à presença de Deus. Você passa a ser um ser humano, como você é, como eu sou, tricótomo, carne, alma e espírito, porém sensível à voz de Deus. O jejum é tão importante que faz o crente anular a carne, as suas vontades. O jejum, ele aproxima o cristão de Deus. Amados, quando estávamos em um propósito de jejum para Deus jogar uma legião de demônios por terra em Niterói, que estava possuindo um corpo de um rapaz, que fazia ele andar em volta da rua São João à rua São Pedro, e este rapaz bebia água de canto de rua e comia resto do lixo. Esse rapaz era do norte. Esse rapaz, ele estava afastado da sua família, porém perdeu a mente. Entramos em jejum, entramos em oração, entramos na palavra. E sabe o que aconteceu ao orar e jejuar por esse rapaz? Aquela casta de demônios caiu por terra. Deus limpou aquele rapaz, Deus libertou aquele rapaz, Deus restaurou aquele rapaz. E sabe quem é aquele rapaz hoje? Um homem bem-sucedido, um pai de família, um empresário bem-sucedido e um obreiro da casa de Deus que prega a palavra de Deus. E isso tudo foi pelo poder da oração e do jejum. É isso que nós temos que fazer para a ação do inimigo ser neutralizada. Por isso eu digo que quando estamos em jejum, recebemos poder espiritual para vencer o pecado, para vencer a carne, para suportar o mundo, para expulsar demônios, para vencer todas as fortalezas. Quando você entra em jejum, as fortalezas do inimigo são abaladas. Jejum faz parte de se santificar. A santificação deve ser buscada, sim, em jejum e oração de forma constante. Tem que ter perseverança. Existem várias formas de jejuar. É possível jejuar por vários motivos específicos. Você pode jejuar para Deus te curar. Você pode jejuar para Deus libertar alguém da sua família. Você pode jejuar por uma causa.
porque talvez o diabo está segurando, amarrando aquela causa. Você pode jejuar para Deus libertar o teu marido, libertar a tua esposa. Por exemplo, também você pode jejuar para Deus salvar alguém, repreender aquela enfermidade. A Bíblia nos traz exemplos de pessoas de fé que jejuaram e alcançaram êxito. Na visão humana estava impossível. Queridos, olhe para mim, o diabo não quer que você jejue. O diabo não quer que você ore, porque o diabo sabe que se você orar e jejuar, as potências do inferno são abaladas. Satanás sabe que se você jejuar e orar, você vai ficar vulnerável à vontade de Deus. Deus vai falar mais contigo, Deus vai se revelar a você. Você vai colocar os olhos naquilo que humanamente parece ser natural, e você vai ver por trás daquilo, na visão do invisível, o ser sobrenatural agindo para tentar te destruir, para tentar acabar com a tua vida. É por isso que a igreja, ela está recebendo um impacto de forma espiritual do lado do inimigo. O inimigo está tentando colocar e convencer a igreja que nós não precisamos mais fazer, que nós não precisamos mais jejuar, que nós não precisamos mais de orar, porque Jesus já fez isso por nós. Quem disse isso? Ele mesmo falou que quando ele fosse levado, quando estava aqui vivo, andando na terra, os discípulos dele precisariam jejuar. E quem é discípulo de Jesus aqui, por favor, levanta a tua mão e faça barulho. Jejue para vencer. Aleluia. A exemplo do jejum, eu vejo Esther. No capítulo 4, no versículo 16, Esther disse: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comai nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Por que ela pediu para jejuar e entrou em jejum 3 dias, 3 noites? Porque o seu povo, inclusive ela que era judia, estava condenado à morte. O rei não sabia que Esther era uma rainha judia, porque ela foi orientada por Mardoqueu. Mardoqueu se considerava pai dela, porque vivia com ela e ela não tinha os seus pais biológicos. Mardoqueu disse: você vai, mas não revela, foi revelação de Deus, não revela a sua identidade ao rei. E a Bíblia fala do braço direito do rei, um tal de Hamã, e ele se levantou contra o povo judeu por causa de Mardoqueu, porque Mardoqueu era um homem judeu que não se prostrava a homem algum, a não ser pelo Deus de Israel a qual servimos. E por causa disso, as pessoas, quando Hamã passava, ou Amã, ele passava, as pessoas se prostravam em adoração a ele, em respeito a ele. Porém, Mardoqueu judeu ficava de pé, com a cabeça levantada, e dizia: eu só me prostro diante do Senhor dos exércitos. Ele armou, preparou a derrota do povo judeu, sem saber que a Esther, a rainha do rei, era judia. E quando ela soube de tudo, ela chama as suas criadas para o jejum e convoca o povo de Susã para jejuar. E durante 3 dias e 3 noites, eles jejuaram a Deus em oração. E ela se vestiu, se adornou como rainha, e foi ter diante do rei em uma reunião sem ser chamada. A sentença para quem chegasse diante do rei sem ser chamado era morte, inclusive para qualquer um, inclusive para a rainha. E ela chegou a dizer: se perecer, pereci, vamos jejuar, e eu estarei depois dos 3 dias de jejum na presença do rei. Depois de jejuar, ela foi e ela entrou na sala de reunião, cabisbaixa, e quando o rei olhou para ela, todos se assustaram e disseram: meu Deus, ela está entrando sem ser autorizada. Mas ela tinha jejuado a Deus.
O jejum muda o coração de qualquer pessoa. Inclusive nesse jejum Deus mudou o coração do rei, aleluia. E naquele momento, sabe o que aconteceu? O rei olha para ela e todos se assustam e dizem: é a rainha. E quando ela levanta a cabeça, a Bíblia diz que o rei acha graça aos teus olhos. Ele pega o cetro, ele estende o cetro para ela e diz: do lado do seu braço direito, que era inimigo do povo de Deus, que era inimigo do povo judeu, que era inimigo de Ester, porque era judia, sem que ele soubesse, nem o rei pega o cetro, estende para ela e diz: toca na ponta do cetro, pede-me o que queres e eu te darei, e assim será feito. E ela segurou e disse: meu rei, eu quero livramento para o meu povo. Levanta a tua voz e glorifica o que o jejum pode fazer. Diga bem alto: o jejum muda, o jejum transforma, o jejum quebranta o coração do homem. Ester foi atendida. Ninguém entendeu nada. Todo mundo ficou admirado, esperando ela ser executada. Mas o jejum transforma. Você vai sair daqui hoje com uma vontade grande de colocar o jejum em prática. Sabe por quê, queridos? Tem batalhas que você não está vencendo por não praticar o jejum, por não se abster de alimentos sólidos para chamar Deus para dentro de você, por não reconhecer que a palavra nos mostra que somos tricótomos, somos carne, alma e espírito. Mas eu quero te dizer que hoje essa igreja vai sair daqui disposta a jejuar. E eu quero falar, já quero adiantar para Satanás: eles vão cair, porque Deus vai se revelar a você. Naquele momento, a Bíblia diz que Ramã ficou assustado. Livramento para o povo dela? O rei disse: para que povo? Ester chama eles para um almoço e não revela. Chama para o segundo almoço e revela. E diz: o que o Senhor faria se alguém que o Senhor confia ameaçasse a sua rainha de morte? O rei disse: eu mataria. Sabendo que antes do segundo almoço, Ramã já tinha preparado uma forca de 20 metros de altura para Mardoqueu. E quando ele foi entregar o recado lá para o rei de madrugada, a Bíblia Sagrada diz que Deus vira, muda. Olha o que jejum faz: Deus inverte. O que armaram para Mardoqueu e para Ester, através do jejum, Deus vira, Deus transforma contra quem mandou. Deus tira naquela madrugada que Ramã ia pedir a cabeça de Mardoqueu o sono do rei. Para você que não sabe, uma certa feita, 2 homens tramaram a morte do rei. Mardoqueu ouviu e mandou a mensagem através de um enviado. Chegou até Ester, Ester revelou quem era, que tinha aberto os ouvidos do rei, e mandou o rei matar aqueles 2 que iam envenenar o vinho do rei. Mardoqueu foi registrado no livro das crônicas. E naquela madrugada que ele preparou a forca para tirar a vida de Mardoqueu, que ia pedir a cabeça do rei pela manhã, Deus tira o sono do rei a madrugada toda. E o rei chama o seu criado, o seu soldado, e diz: abra o livro das crônicas e comece a ler para mim, para ver se o sono chega. E de repente foi lendo, chegou na história de Mardoqueu, que numa determinada data 2 homens armaram para tirar a vida do rei, para envenenar o vinho do rei. E de repente um homem chamado Mardoqueu vê, enxerga e entrega toda a ação daqueles homens que iam executar a tua vida, ó rei. Aí o rei diz: para. Na madrugada que estava sendo feita a forca, parar por quê? O que foi dado a esse Mardoqueu? Ele foi honrado com o quê? Aí disseram: absolutamente nada, ele não foi nem lembrado. Ah, é? Então olha só, tá de manhã, já está clareando o dia, e o sono não chegou. O primeiro que chegar aqui diante de mim, busca lá embaixo
e traga ele aqui para me dar um conselho, o que eu devo fazer com este homem cujo rei o livrou da morte. Quando aquele soldado desce, quem estava vindo para buscar a cabeça de Mardoqueu? Ramã, que a forca já estava preparada de 20 metros de altura. Ele ia buscar autorização do rei, e de repente, quando ele entra no pátio, o soldado desce para buscar o primeiro que o rei disse: ao vê-lo, traga para me orientar. Aquele homem se sente lisonjeado e diz: oh, Ramã, braço direito do rei, só poderia ser o Senhor. O rei pediu que eu descesse, e o primeiro que encontrasse, buscasse para dar honra, orientar o que fazer com o homem a cujo rei livrou da morte. E eu quero, olha, eu encontrei o Senhor, que é o braço direito. Ele se sentiu todo poderoso e disse: é agora, já está a forca pronta, já armei para ele. Ainda vem um recado desse? De repente, quem chega do lado do mensageiro do rei? Ramã. E o rei disse: olha, Ramã, você é o primeiro que foi encontrado? Disse: sim, eu vim aqui falar com o senhor, já que chegou essa notícia para mim, eu estou aqui para dizer para o senhor, eu quero orientar o senhor, o que o senhor deve fazer com um homem cujo rei quer honrar. Ele disse: então diga. Olha, rei, o senhor tem que pegar a sua coroa e vestir nele, o senhor tem que pegar a sua roupa e vestir nele, o senhor tem que botar o cetro na mão dele. E Ramã achando assim: é para mim, né? Vai ser para quem? Então o senhor veste ele com suas vestes reais. E outra coisa, pega no colo esse garoto e coloca ele no teu cavalo. E o homem mais importante que está do teu lado deve pegar a rédea do cavalo e sair andando para toda Susan ouvir, gritando. Olha o que o rei manda fazer com o homem cujo ele quer honrar. Faz isso. Aí o rei disse: boa ideia. Então quero te dizer, garotão, que nessa noite foi me tirar do sono. Eu mandei ler o livro das crônicas. E nas crônicas está dizendo que um homem chamado Mardoqueu, você conhece? Ele disse: o quê? Mardoqueu? Mardoqueu é um rebelde. Não é um rebelde não, foi ele que me livrou da morte. E eu pedi que o primeiro que encontrasse, eu achasse, pedisse uma orientação a ele, como eu deveria honrar. E você me deu tudo, todo o gabarito que eu tenho que fazer com Mardoqueu. Você, que é meu braço direito, vai pegar minha coroa e vai botar em Mardoqueu, vai pegar minhas vestes e vai botar em Mardoqueu, vai pegar meu cetro e vai botar na mão de Mardoqueu, vai pegar Mardoqueu no pé, prepara para glorificar, tá certo? Vai pegar ele no colo, vai colocar no meu cavalo, depois de ter preparado, vai pegar a rédea do animal e vai sair para toda Susan ouvir e dizer: olha o que o rei manda fazer com o homem cujo ele quer honrar. Aleluia! É você, ele disse eu. Diga bem alto: o jejum faz. Fala. O feitiço virá contra o feiticeiro. Vamos jejuar, gente. De repente chegou lá a notícia para Mardoqueu. O rei manda te chamar e falou: o que está acontecendo? Não, é honraria. Quando chegou, olhou do lado do rei, Ramã furioso, desgraçado, eu vou te quebrar. O rei disse: você sabe o que você tem que fazer? Tira a minha roupa, meu manto, bote no menino. Mardoqueu mesmo assim. Ramã, pensa o inimigo te vestindo de vestes reais. Pega o meu cetro. Cetro significa autoridade. Dê a minha autoridade na mão desse rapaz. Ramã segurou e botou o cetro do rei na mão. Era para ele, botou na mão do inimigo dele. O jejum faz com que todos que são inimigos do povo de Deus sejam abatidos pelo próprio Deus. Mas o que mais doeu foi Ramã pegar a coroa do rei, tirar da cabeça do rei e colocar na cabeça de Mardoqueu. E Mardoqueu gostando e dizendo: sabe uma coisa? Ajeita mais para a direita, por favor. Mais para a esquerda, centraliza mais. E o rei olha e diz: convoca toda Susan. Pegue ele no colo agora. Seu inimigo vai ter que te carregar no colo, filho.
Aí não, rei, aí é demais, não. Pega ele no colo, coloca no meu cavalo. Já preparou meu cavalo? Já. Coloca no meu cavalo, segura a rédea e sai andando e dizendo que esse homem livrou a minha vida e ele está sendo honrado. Toda Susan sabia que Ramã não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava diante de Ramã, mas somente perante de um Deus que fez o céu e a terra. Deixa eu falar uma coisa para você: o homem em jejum, a mulher em jejum, não adora homem, não adora propina, não adora diabo, não adora idolatria, adora somente a Deus, agrada somente a Deus. E eu quero saber, tem gente aqui nessa fé? Levanta a voz e glorifica. E começou a Ramã. Ninguém acreditou. Diga, ninguém vai acreditar. Fala. O que Deus vai fazer. Não, fala alto, que Deus vai fazer através do meu jejum. Eu quero dizer para você, se você jejuar e orar a partir de hoje, Deus vai te honrar. Ramã foi envergonhado. Quando ele voltou das honrarias humilhado, ele disse assim: mas ainda tem um almoço para mim ir. Eu ainda serei honrado nesse almoço. Ainda há uma esperança para mim pedir a cabeça desse camarada. E quando ele chegou no almoço, está tudo preparado. Esté disse: se alguém ameaçasse a sua rainha de morte, o senhor faria o quê? Eu matava. Eu quero dizer para o senhor que o seu braço direito, de novo, olha o que o jejum faz: envergonha. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem gente que fica tramando pelas suas costas, no silêncio. A forma errada que você age é a forma que você quer combater carnalmente. Quem está por detrás de tudo isso é o diabo. Por você não orar e jejuar, você não consegue enxergar. Mas hoje você vai sair daqui com essa visão. Porque aqueles que querem te derrotar, sendo manipulados por Satanás, serão envergonhados pelo poder do jejum e da oração que Deus hoje está falando com a igreja que deve fazer. Tudo preparado. Irmão, Deus é um arquiteto. Deus, ele prepara tudo. Deus, ele pega toda aquela investida de Ramã contra Mardoqueu, contra o povo judeu, que já estava decretado o dia e a hora deles serem executados, mortos. Leva tudo para um almoço e a rainha Esther, no momento certo, depois de jejum, entrega. Eu quero dizer que o seu braço direito ameaçou a tua rainha. Eu disse: mas como? A mim? Mas como me ameaçou? Como eu ameacei a senhora? Disse Ramã. Você ameaçou a mim porque ameaçou o povo judeu e eu sou judia. Eu estou ameaçada de morte, rei. E foi este homem, seu braço direito, que prometeu tirar minha vida. O rei se enfureceu. E o rei ordenou tirar a vida de Ramã. Aí um dedo duro chegou e disse: tem uma forca preparada para Mardoqueu. E essa forca foi preparada de frente para a casa dele. Olha, não quero falar nada não, mas tem 20 metros de altura. E é para passar o cerol em quem te livrou, o rei da morte. Disse: o quê? Pegue Ramã, que ameaçou a minha rainha e o povo dela, e tire a vida dele na forca que ele preparou para Mardoqueu. Mais uma vez eu quero dizer: quem armou para você, a armadilha nela cairá. Só tem um detalhe: na carne o inimigo vai prevalecer, mas essa igreja vai jejuar. Ei, toda armadilha de Satanás já começa a cair nesta manhã pelo poder do jejum e da oração. Levante a tua mão para ter força para glorificar. Ei, você crê que aquilo que tramaram para você às escondidas, pelas madrugadas, hoje Deus está revelando para você a hora certa de você vencer? Pois Ramã foi pendurado, foi morto, Mardoqueu foi honrado, e o anel de honra que
estava no dedo do rei, que estava no dedo de Ramã, foi tirado do dedo dele, colocado no dedo de Mardoqueu. Deus vai honrar uma igreja que jejua, uma igreja que ora. Irmãos, através do jejum e da oração, eu tenho certeza que em João 4,34 Jesus disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a tua obra. A vontade de Deus é que essa igreja, que sou eu, que é você, que somos nós, jejue, ore, para que todo tipo de potestades e principados sejam jogados por terras. E outra coisa, que Deus tenha livre acesso de entrar na tua vida e revestir você com poder, com autoridade, para que quando você colocar a mão na cabeça do enfermo, em nome de Jesus, a enfermidade cai por terra. Na hora de desmanchar um trabalho de bruxaria, Deus te dá autoridade, e através do jejum e da oração, aquela obra é desfeita e o nome do Senhor é glorificado. Começa a receber agora a efusão desta palavra, glorificando ao Senhor. Oh glória! Diga: eu preciso jejuar. Fale. O jejum deve ser feito para Deus e não para nós. Quem precisa jejuar, gente, levanta a mão. Quem precisa ativar esta ação na tua vida? Quem precisa mesmo? Levanta, se renda. Você precisa jejuar. Você precisa ter mais sensibilidade à voz de Deus. Se você não jejuar, permita-me falar diante da palavra, você vai cair. Se você não jejuar, as armadilhas do diabo terão êxito na tua vida. Mas se você jejuar e orar, tudo que foi preparado vai cair por terra, porque Deus vai comprar a tua briga. Pastor, eu costumo levantar de manhã, já tomar café no piloto automático, entendeu? Pastor, não tem costume de jejuar, não leva isso assim não, querido. Deus não tem trabalhado porque a igreja não tem jejuado como deve jejuar, levar propósitos diante de Deus. Jejum, se abster, dizer: Senhor, eu consigo agradar a Ti em alguns momentos de abstência. Eu preciso jejuar, eu preciso me resguardar para Ti. O feitiço só vai virar contra o feiticeiro se você jejuar. E eu começo com um princípio, finalizo aqui minha mensagem. Para quem sair daqui crendo nessa palavra sobre o jejum, quem trabalhar para você ficar pobre vai te enriquecer. Quem trabalhar na feitiçaria para deixar você doente vai fazer com que a saúde de Deus seja manifesta. Quem trabalhar para você entristecer, mais alegre você vai ficar, porque o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Nós encontramos cristãos hoje, crentes, que dizem assim: pastor, eu estou macumbado, estou enfeitiçado, estou empembado, pisei num pano vermelho, pisei num alguidar, pisei numa pipoca, pisei, pastor, pisei, entendeu? É até psicológico o negócio, já chega assim na igreja: ó, pastor, pisei numa pipoca, pipoca estava na encruzilhada. No jejum não faz nada, carnal, uma pelanca danada, nem na carne está no osso. Pisei numa pipoca, tadinha, a pipoca talvez até de uma criança que caiu do saco, mas está na encruzilhada, e botou no psicológico. Mas como é que a gente chega na igreja? Ó, mancando. Pisei na pipoca. Nós mandamos para Johannesburg um pastor no ano de 98, quando eu pastoreava em Niterói. E o pastor foi, nós enviamos, nós pagávamos a passagem. Naquela época a passagem era muito cara para a África, a gente evangelizava muito o país da África. Nós éramos responsáveis por Guiné-Bissau, Lesoto, Suazilândia e a África do Sul, Johannesburg. Mandamos um pastor para lá e de repente, depois de um mês, chegou a notícia que o pastor está amarrando a fralda do filho na porta. Aí chegamos a conversar com o pastor: por que você está amarrando a fralda do filho na porta? Não, pastor, amarra para dar pressão na porta. Só que nós enviamos com o pastor um auxiliar, que o auxiliar falava tudo para a gente, que o pastor amarrava o pano branco, a fralda branca, porque achava que o filho dele era inocente, e que todo o mal que tinha ali, a magia negra na África, ia parar na fralda inocente do filho.
O pastor tinha superstição. Aí a gente pergunta, mas como é que é a vida dele aí? Está jejuando? Não, come todo dia. Está orando? Mais ou menos. Ora, entendeu? Não tem jejum, não tem oração, vai ter o quê? Fralda. É a fralda que vai segurar, meu irmão. Se você não orar, se você não jejuar, pode ter certeza que o poder da superstição vai impregnar na tua vida. Você vai cair por terra. O nome do Senhor não vai ser glorificado. Você quer ver uma igreja vencedora? É uma igreja que jejua, é uma igreja que ora. Irmão, crente de jejum, crente de oração, é perseguido? É tentado? Ele é provado? Também é. Mas pode ter certeza, o poder da visão, além do visível, é profundo diante de Deus. Tome posse desta palavra, jejue e ore como prioridade na sua vida. Pode aplaudir o Senhor.